Jesus Cristo, a gente quer te agradecer muito pela vida do André, pelo seu ministério, pela sua família, seu casamento, por tudo que diz respeito a ele. E a gente agradece por o Senhor tê-lo trazido em paz, em segurança aqui. E a gente espera mesmo, deseja, Jesus, com o coração aberto, ouvir você através da vida dele agora. Que o Senhor possa abençoá-lo e que aquilo, Jesus, que só o coração dele sabe, que tem buscado de Ti, pedido a Ti, que o Senhor possa, Pai, fortalecê-lo nessa espera e que ele possa alcançar essa bênção das Suas mãos. Nós oramos assim, Jesus, no Seu nome. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, né? Para mim é uma honra também. Quando o pastor Jefferson me mandou a mensagem, convidando, me ligou, de pronto aceitei o convite, embora já não venha saindo da nossa igreja para pregar fora há bastante tempo, né? E por motivos depois, no outro contexto, em outras circunstâncias, quem sabe a gente conversa sobre isso. Mas estou muito feliz de estar com vocês aqui. A igreja está linda, falava com você, né? Eu sou um cara muito detalhista, né? O Gugu é para os íntimos, tá? O Gugu aqui, o Fagner, meu presbítero, né? O meu presbítero aqui, o Gugu, ele sabe, está muito bacana a igreja, muito bonita, e eu já estou me sentindo imensamente abençoado, já me sinto inspirado, inclusive, já estou... a gente está sentado, a gente que é pastor, né, e está respirando igreja, por assim dizer, já estou aqui com a cabeça lá na frente, pensando coisas que nascem aqui, junto com vocês, enquanto caminhando, enquanto louvando, enquanto adorando, o mesmo Deus vai inspirando o nosso coração, para que a gente possa começar a fazer coisas lá na nossa comunidade de fé também. Então, eu já me sinto extremamente abençoado, né, pelo que nós vivemos, já estamos vivendo até aqui. Já conheço o Jefferson há algum tempo, temos uma caminhada não tão longa, é bem verdade, mas um carinho grande pelo irmão, né, que desde o início, acho que a primeira vez que eu te vi foi em São Paulo, foi lá na conferência do CTPI, né, em Campinas. Você não tinha vindo para o presbitério ainda, fui apresentado a você lá em Campinas, no CTPI, e depois a honra, o privilégio de tê-lo aqui com a gente também no nosso presbitério. Mas, enfim, é uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui. E eu confesso a vocês, queridos, que assim, não sei, eu acho que essa é uma tentação de todo pastor quando recebe um convite. Talvez a tentação seja você buscar lá no seu arquivo de mensagens, aquela mensagem que você considera aquela que foi mais bacana, né, mais impactante, que o povo mais gostou, né, que você foi mais, entre aspas, aplaudido por aquilo que você falou. E eu, como mortal, como todos ou muitos pastores, eu confesso que eu fiquei muito tentado a fazer a mesma coisa essa semana. Mas eu estava na minha devocional e, né, orando, um tempo de meditação, de oração, e eu senti Deus falando ao meu coração num versículo, né, que eu passei os olhos nele, lendo, como falei para vocês nesse momento de devocional, e eu queria compartilhar esse versículo com vocês, mas não se iludam, porque esse versículo apenas vai abrir a porta para tantos outros que leremos juntos aqui nessa noite. O irmão veio me perguntar: pastor, qual o texto que você vai pregar? Eu falei: você está preparado, né, para botar na projeção aqui? Está preparado? Porque são vários, tá bom? Então, mas ele já pegou ali de forma muito competente, veio falar comigo e perguntar os textos que eu iria trabalhar nessa noite. Então, eu queria convidar você, nesse primeiro momento, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no verso 43. Mateus 21, 43. Mateus 21, 43. Olhei para a esquerda, que é o hábito, né? Nossa igreja, a projeção fica do meu lado esquerdo, então olhei para cá para procurar a projeção, mas aqui é do lado de cá, tá? É o hábito. O texto da palavra de Deus assim nos diz: portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Portanto,
Eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que eu seja apenas um servo, um instrumento teu nessa noite para abençoar os meus irmãos, e que cada um aqui seja como um solo fértil, Senhor, que vai receber essa mensagem, essa semente, uma vez plantada essa semente no solo do coração dos meus irmãos, que essa semente germine, frutifique e que seja abençoadora para a vida de muitos. É a nossa oração em nome do teu Filho. Amém. Amém. Bom, queridos, esse versículo que nós lemos, ele, na verdade, é a conclusão, ele é o desfecho de uma parábola de Jesus, né? Jesus, ele conversou muito com os seus discípulos e com os seus ouvintes, com o seu público, por assim dizer, por meio de parábolas. E as parábolas, elas tinham algumas características interessantes, dentre elas é que boa parte não entendia nada do que Jesus falava, né? E era de propósito. Jesus falava por parábolas, a maioria, a multidão não entendia, e depois Jesus ele explicava essas parábolas para os seus discípulos em particular. E essa parábola, ela é uma parábola muito conhecida, esse versículo é o desfecho dessa parábola. Essa parábola se encontra nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e é a parábola dos lavradores. E Jesus conta essa parábola, né, sobretudo no primeiro momento, direcionando-se, dirigindo-se para os judeus que ali estavam ouvindo, aqueles que ainda não haviam, por assim dizer, reconhecido o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador. E é interessante a parábola porque ela conta a história de um senhor que tinha uma terra, e esse senhor resolve construir uma vinha. E ao construir essa vinha, ele o faz com todo cuidado. Ele constrói a vinha, ele cerca essa vinha com todos os cuidados, constrói uma torre de vigia para que a partir dessa torre, né, pudesse ficar atento a possíveis invasores, né, a possíveis inimigos daquela vinha. Ele constrói um tanque de prensar uvas. Então o texto ele é muito cuidadoso ao informar, muito detalhista ao informar o cuidado que esse senhor dessa terra ele teve ao formar, ao criar essa vinha. Mas a história continua porque o texto vai nos informar, Jesus vai nos informar na parábola, que esse senhor, dono dessa terra, ele resolve fazer uma viagem, uma longa viagem, e ele arrenda a sua vinha para alguns lavradores. E combinou algo com ele, do tipo, olha, eu estou indo viajar, estou arrendando a vinha para vocês, mas vocês vão ficar responsáveis pela vinha e no tempo certo eu vou mandar aqui os meus servos para receber aquilo que me é de direito. E assim Jesus conta, a história continua, e o texto nos informa que no primeiro momento, quando chegou o momento de receber aquilo que lhe era direito, o senhor da vinha mandou alguns servos. E esses servos, né, por incrível que pareça, foram espancados, alguns apanharam, alguns foram mortos por aqueles lavradores que não queriam acertar as contas com o senhor da vinha. O senhor da vinha fez um segundo movimento, enviando uma segunda comitiva de servos para que cobrassem da mesma forma aquilo que lhe era devido. E a mesma coisa aconteceu com esse segundo grupo. Até que o senhor da vinha decidiu fazer o seguinte: bom, já que eles não respeitaram os meus servos, eu vou mandar então o meu filho. Porque eu, em mandando o meu filho, eu tenho a certeza, e aí as palavras são minhas, que eles vão respeitar o meu filho e vão me dar aquilo que me é de direito. Mas o texto também nos informa que quando o senhor daquela vinha, o dono daquela terra, envia o seu filho, eles matam o filho do senhor da vinha. E de imediato, quando você olhar no capítulo 21, ler o texto inteiro em casa, que eu sei que você vai fazer isso depois, você vai perceber que o texto termina com a seguinte expressão, ali no finalzinho, que os judeus sabiam que Jesus estava falando deles. Naquele momento, se descortinou para aqueles judeus, aqueles ouvintes, aqueles líderes religiosos de Israel, se descortinou para eles essa imagem, essa ideia, essa convicção de que aquela mensagem era direcionada para eles.
E ainda assim, a título de introdução, a guisa de introdução, eu queria trazer aqui 3 afirmações iniciais a respeito dessa parábola, a respeito dessa história. Primeiro, para a gente começar a pontuar aqui, que nessa parábola, o dono da vinha é o próprio Deus. E a vinha é a nação de Israel / reino de Deus. Faço questão de dizer isso para você, nação de Israel / reino de Deus, porque nessa parábola, em alguns contextos, nós vamos perceber que o reino de Deus no Antigo Testamento se confundia com a própria nação de Israel. E eu pretendo deixar claro isso mais para frente nas minhas palavras. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, Isaías capítulo 5, versos de 1 a 7, nós temos um pouco da explicação do que está acontecendo aqui, ou uma antecipação daquilo que Jesus estava dizendo. O texto de Isaías vai dizer assim, que vai confirmar o que eu estou dizendo para vocês a respeito de Israel ser essa vinha, e ao mesmo tempo o reino de Deus. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Qualquer semelhança não terá sido mera coincidência com as palavras de Jesus. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Quem mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue, esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição. Então vejam comigo que o profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, já estava profetizando o que Jesus estava falando para a nação de Israel, sobretudo para os líderes religiosos. E aqui, resumindo esse texto que nós acabamos de ler, Isaías, e voltando para o nosso texto base de Mateus capítulo 21, nós percebemos o quê? Que Deus, ele plantou a nação de Israel com todo cuidado, com todo zelo, para que a nação de Israel fosse uma referência no mundo, para que a nação de Israel fosse a luz do mundo, para que a nação de Israel refletisse a sua glória, para que a nação de Israel manifestasse a paz de Deus no mundo. Você sabe que a palavra da qual nós traduzimos para o português, a palavra paz, né, das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, é a palavra shalom. Só que quando a gente fala de shalom, né, nas Escrituras Sagradas, a palavra shalom, ela significa muito mais do que esse conceito de paz que nós temos. A ideia de shalom é a ideia de prosperidade, é a ideia de plenitude, é a ideia de abundância, é a ideia de glória. Então, o que Deus está dizendo aqui, através do profeta, e foi confirmada por Jesus no Novo Testamento, no texto que nós lemos nessa noite, é que Israel deveria ser o promotor da verdadeira shalom de Deus na história. Esse foi o papel, deveria ter sido o papel de Israel. E uma segunda afirmação aqui, ainda a título, a guisa de introdução, é que Israel, confirmando o que eu disse, foi plantado pelo Senhor para frutificar. Isso é muito importante. E essa palavra, talvez é a minha intenção, vai conduzir a minha fala aqui até o final. Frutificar. Eu queria que você guardasse isso, porque, irmãos,
todos aqueles que se dizem povo de Deus, filhos de Deus, servos de Deus, eleitos de Deus, aí você escolhe o melhor forma de você se colocar dentro dessa relação com Deus. Todos nós fomos chamados para produzir frutos que glorifiquem a Deus. E Israel foi chamado para isso. Israel foi chamado lá atrás para produzir frutos que glorificassem à toa. Não foi à toa que Deus comprou Israel, produziu aquela vinha. Não foi à toa que a vinha, ela se tornou um sinônimo, por assim dizer, de paz, de alegria, de plenitude. Olha só comigo, rapidamente, o Salmo 104, versos 14 e 15. O que o autor vai dizer, o salmista vai dizer? É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. Preste atenção agora. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Israel deveria ser o vinho que alegraria o coração das nações. Mas o que me chama a atenção, e indo para a terceira afirmação ainda a título de introdução, é que a vinha, que é Israel, e ao mesmo tempo se confunde com o reino de Deus, essa vinha foi tomada dos lavradores, que era a própria nação de Israel, e foi arrendada a outro grupo de lavradores. E aqui nós vamos gastar algum tempo, porque por que isso foi feito? O texto vai dizer, ou vai sugerir, que foi feito por causa da arrogância daqueles lavradores. Porque eles, ao invés de se verem como servos do verdadeiro dono da terra, aqueles que deveriam prestar contas daquilo que Deus havia dado a eles, o Senhor havia dado a eles, eles se colocaram como os verdadeiros donos daquela vinha, e de forma equivocada. Então, por causa da arrogância, por se acharem donos da vinha e não servos do dono da vinha, porque não quiseram se submeter ao verdadeiro dono da vinha, o texto diz que o Senhor, depois de ter enviado o seu filho e ter o seu filho morto, ele decide tomar a vinha daqueles lavradores e dar aquela vinha para um outro povo, para outros lavradores que iriam fazer o papel que os primeiros não fizeram. E o que esses primeiros lavradores fizeram? Espancaram e mataram os servos do dono da vinha, quando enviados para cobrar aquilo que por direito era do senhor da vinha. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, para a história do povo de Israel, uma vez que você já sabe que a vinha é Israel, você vai perceber comigo que esses servos que foram cobrar, por assim dizer, aquilo que era devido ao Senhor, o dono da vinha, foram os inúmeros profetas de Israel que passaram pela história, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo ao quebrantamento, chamando o povo a voltar para o caminho correto, mas ainda assim o povo não se rendeu à palavra de Deus por meio dos profetas, profeta esses que teve como seu último referencial João Batista, já nas páginas do Novo Testamento, que assim como muitos dos profetas morreram no Antigo Testamento, João Batista da mesma forma morre da forma como todos nós sabemos, decapitado, e a sua cabeça é apresentada numa bandeja. E aí, queridos, essa foi a atitude daqueles lavradores, daqueles homens, que foram capazes de matar os profetas de Deus, foram capazes de matar aqueles enviados de Deus, e foram capazes de matar, em última análise, inclusive, o próprio Filho de Deus, quando veio ao mundo, quando veio à história, para promover vida, para trazer salvação, esperança. Eles viram o Filho como sendo muito mais uma ameaça do que propriamente alguém que vinha trazer alguma coisa boa para eles. Para comprovar um pouquinho do que eu estou falando para vocês, quando a gente volta para o nosso texto básico, que é o texto de Mateus capítulo 21, e a gente vê os versos 34 a 39, o texto vai dizer assim: os lavradores agarraram seus servos e a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro.
Então enviou-lhes também servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Aí, quando você vai para o livro do profeta Jeremias, passeando um pouco nos textos bíblicos com você nessa noite, o profeta Jeremias já havia profetizado também aquilo que aconteceu com os profetas de Deus, ou aconteceria com os profetas de Deus no Antigo Testamento. Eu estou agora em Jeremias capítulo 7, 25 e 26. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito, até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os antepassados deles. Jeremias dizendo: Deus, de uma maneira incansável, enviou seus representantes à terra. Deus, de uma maneira incansável, mandou homens para que trouxessem ao povo de Israel palavras de arrependimento, palavras de retorno, palavras de contrição, mas a dureza daquele povo fez com que Deus chegasse ao ponto de tomar uma atitude ainda mais drástica, que foi ter que enviar o seu próprio filho para morrer e fazer aquilo que os profetas do Antigo Testamento não conseguiram fazer, mesmo se tornando mártires por causa do reino de Deus. E aí, queridos, quando a gente vai para Mateus capítulo 27, um outro texto que eu quero ler com vocês, versos 32 e 33, esse texto confirma a forma como ele fala um pouco da forma como Jesus foi morto. Quando a gente olhou no texto anterior, nosso texto base, a gente viu aqui que o filho do dono, ao ir cobrar aquilo que era direito do seu pai, ele foi levado para fora da vinha, porque aqueles homens julgaram que a vinha era mais sagrada do que o filho do dono da vinha, e eles não matam o herdeiro dentro da vinha, eles matam o herdeiro do lado de fora da vinha. E você sabe que Jesus não morreu dentro das portas de Jerusalém. Você sabe que Jesus não morreu dentro da cidade. Jesus morreu num lugar, possivelmente num lixão, no Gólgota, que estava fora das portas de Jerusalém. E eu trago isso justamente para confirmar o que eu estou dizendo. Mateus 27, 32 e 33 fala assim: ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Vocês percebem como que o Antigo Testamento e o Novo estão extremamente interligados? Percebem que o que Jesus está contando aqui como parábola no Novo Testamento, falando para a nação de Israel, falando para os líderes religiosos, já havia sido anunciado pelos profetas, pelos santos profetas de Deus no Antigo Testamento. E isso foi exatamente o que Israel fez com o Filho de Deus, fez com o povo de Deus, ignorou o ensino e a repreensão dos profetas do Senhor, rejeitou o Filho, e o Filho tornou-se pedra de tropeço para aqueles que não creram nele. Olha só Mateus 21, verso 44, nosso texto base, voltando para ele: aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E quando você vai para 1 Pedro 2, 7, 8, o texto vai dizer assim, estou indo rápido porque eu sei que temos na projeção, né? Ou não temos aqui mais? Não temos, né? Então, eu achei que tivesse, eu estou indo rápido por isso. Então, vou dar um tempinho para você achar aí agora. 1 Pedro 2, 7, 8, tá bom? 1 Pedro 2, 7, 8. Enquanto isso, eu vou pegar uma água. Acho que dei bastante tempo para você achar, né?
1 Pedro 2, 7 e 8, o texto vai dizer assim: portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. E aqui eu quero, desde já, dizer uma coisa para você. Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele veio para trazer salvação para todo aquele que crer nele, para todo aquele que se rende a Ele, mas esse mesmo Jesus, que veio trazer salvação e redenção, a Bíblia diz que Ele se torna pedra de tropeço, se torna escândalo para todo aquele que o rejeita. Foi assim lá atrás e continua sendo assim ainda hoje. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês aqui nessa noite, para nós continuarmos essa meditação, é: o que tudo isso tem a ver com a gente? Vinha, dono da vinha, profetas, história do Antigo Testamento, como a gente viu aqui. O que tudo isso tem a ver com a gente? É simples. O verso 43 foi o texto que eu li para iniciar aqui essa mensagem, de Mateus 21, diz o seguinte: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e dado a um povo que dê os frutos do reino de Deus. O que a palavra está dizendo nessa noite para mim, para você, é simples, meu irmão, minha irmã. Israel perdeu a prerrogativa de povo escolhido, de povo eleito de Deus. E essa prerrogativa, essa bênção, esse privilégio recaiu sobre a igreja de Jesus hoje. Isso é maravilhoso. Eu e você fomos agraciados com a bênção de nos tornarmos o povo escolhido de Deus, a nação santa, como o apóstolo Pedro vai dizer. Mas eu preciso trazer mais uma informação para você. Esse privilégio de sermos povo de Deus, de ocuparmos o lugar que um dia foi da nação de Israel, traz consigo responsabilidade. Traz consigo a responsabilidade de quem recebeu essa bênção, esse privilégio de se tornar o povo escolhido de Deus. É um privilégio sem tamanho, mas é uma responsabilidade ainda maior. Perceba comigo, Deus continua sendo o dono da vinha. A vinha continua sendo o seu povo. Esse povo deixou de ser a nação de Israel, como já lhes disse, e passou a ser a igreja. Deixou de ser a nação de Israel geopolítica e passou a ser a igreja do Novo Testamento. A igreja ocupa esse lugar, e isso significa que o dono da vinha espere que nós continuemos frutificando e frutificando muito. João capítulo 15, versos 8 e 16 diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Irmãos, a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus, essa marca se manifesta a partir dos frutos que ele produz. Discípulo frutifica. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha o que Jesus está dizendo: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, mas eu escolhi para vocês e dei a vocês uma missão, para que vocês vão pelo mundo e produzam os frutos que o Pai espera, que vocês sejam agentes abençoadores do mundo, que vocês sejam sal da terra, que vocês sejam luz do mundo. A igreja, esse lugar é maravilhoso, irmãos. Eu estou assim, feliz de estar pregando uma igreja bonita, gente bonita, um lugar agradável. Mas isso aqui
não é nada diante da missão que Deus deu a cada um de nós, porque a verdadeira igreja, ela não pode ser reduzida ao culto gostoso de domingo que a gente tem aqui. A igreja de verdade, ela acontece do lado de fora de segunda a sábado, nos seus relacionamentos, com seus colegas de trabalho, a forma como você fecha seus contratos, a forma como você se comporta, a roupa que você usa, tem a ver com o seu estilo de vida, com o que sai dos seus lábios. Isso é ser igreja, e é isso que Deus espera de mim e de vocês, sem sermos religiosos como foi a nação de Israel, mas como discípulos que procuram ter um estilo de vida excelente e exemplar, não para impressionar quem quer que seja, mas para a glória de Deus sobretudo. É isso que Deus espera de mim e de vocês, que nós venhamos a dar muitos frutos, que sejamos essa vinha frutífera, que alegremos o mundo. Irmãos, o mundo está um caos. Pastor Jefferson lembrava o que aconteceu em Minas essa semana, tragédia. Mas tem tragédias acontecendo numa porta do lado da sua, no seu prédio, ou na sua rua, no portão do lado. As pessoas estão sofrendo, o mundo está em crise, o mundo está de cabeça para baixo. Ontem, quase que eu fiquei de cabeça para baixo aqui também, agora tropeçando aqui, né? Ontem eu fui assistir uma peça, um musical, né, com a minha família, Frenético Dança Indês. Me arrependi depois de ter ido, né? Porque ainda levei minhas filhas e ainda levei a filha de um pastor amigo, né? Eu falei, meu irmão, você vai me perdoar, mas levei tua filha para uma furada. E assim, como musical fantástico, uma produção muito legal e tudo, da Deborah Coke, né, aquela coisa, muito, muito bacana. E aí, mais uma apologia total às drogas, uma apologia total à homossexualidade, apologia total a tudo que é de errado. Acabou a peça, o musical, chamei minhas filhas e falei assim, bom, em 2 horas vocês viram tudo que vocês não podem fazer na vida, entendeu? Então assim, esqueçam o que vocês viram. Muito palavrão, enfim, tá? O mundo está assim, e é impressionante como que as pessoas aplaudem o erro, é impressionante como que as pessoas têm prazer naquilo que é errado. Só que a Bíblia diz que nós somos aqueles que conhecemos a verdade, que fomos alcançados por essa verdade, porque um dia a verdade de Deus se descortinou para cada um de nós, nossa cosmovisão muda, nossa visão de mundo muda, a nossa forma de ver a história muda, de falar muda, de nos comportarmos em sociedade muda. E quando isso acontece na nossa vida, irmãos, é impossível um discípulo de Jesus não produzir os frutos que Deus espera. Você não pode ser como muitos que domingo é o dia, como o Ricardo Agreste lá de Campinas, ele diz, é o dia que o sujeito ele aperta o botão da religião e ele vira discípulo, vira crente. Então ele chama a esquina da igreja da esquina do milagre, né? O cara, ele é um péssimo pai, é um carrasco, bate nos filhos, grita com a esposa, é um péssimo profissional, né? Fala bobagem o tempo todo, ele vem andando com a esposa, com os filhos, né? Chutando, empurrando. Quando vira a esquina da igreja, ele estufa o peito, dá o braço para a esposa e entra na rua da igreja com uma família perfeita. A paz do Senhor, irmão, graça e paz, abençoado, Deus te abençoe, coisa do gênero. Ricardo Agreste diz que é a esquina do milagre, que o milagre acontece na vida do sujeito. O problema é o seguinte, que quando acaba a liturgia, e eu falo de propósito de liturgia, porque o culto nunca acaba, ou nunca deveria acabar, o que acaba é a liturgia. O culto você vai levando com você, o culto você leva para a sua casa, o culto você leva na segunda-feira, o culto acompanha a sua vida. A liturgia acaba, o culto continua. O problema é que esse sujeito religioso, ele aperta de novo o botão da religião. E ele volta a ser aquilo que ele era antes. Não! Homens e mulheres de Deus, que foram alcançados pela graça de Jesus, não usam o botão da religião, da religiosidade, como os fariseus do tempo de Jesus agiam. Eles são o que são o tempo todo, porque entendem que vivem na presença de Deus o tempo todo. Irmãos, não existe a possibilidade de você falar, Deus, me dá um tempinho que eu vou aqui e já volto. Deus, me dá um tempinho porque eu vou fazer uma coisa aqui que o Senhor não pode ver, que o Senhor não pode ouvir.
que o senhor não pode ter acesso. Não existe essa possibilidade para os filhos de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, e vou além, tudo que nós pensamos, nós somos, fazemos e pensamos na presença de Deus. É por isso que uma das práticas mais saudáveis da espiritualidade clássica é a chamada incursão na alma, em que o sujeito, ele para no seu dia. Isso é muito salutar, queria incentivar você a fazer isso. Antes de dormir, ou em algum momento do seu dia, você parar, fazer uma incursão na sua alma e perguntar para você mesmo: por que eu fiz o que eu fiz? Por que eu não fiz o que eu não fiz? Por que eu fui legal com aquela pessoa? Por que eu fui rude com ela? E você fazer uma incursão na sua alma. Você olhar para dentro, se autoavaliar, se autoanalisar. Isso é extremamente saudável na nossa devocionalidade. E você apresentar tudo isso a Deus. Porque o apóstolo Paulo diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam quaisquer outras coisas, façam para a glória de Deus. Irmão, é aquilo que o John Piper, no livro, num texto que ele escreve muito, muito fantástico, né? Tem um artigo dele, não sei se você conhece, bebendo suco de laranja para a glória de Deus. Quando ele fala o seguinte: tudo que você faz é para a glória de Deus. Eu curto café, adoro uma cafeteria, adoro pegar um livrinho ou meu tablet, sentar em algum lugar para poder ler um livro, tomar um café. Alguns, né? Um só não é suficiente, né? Alguns, tomar café, adoro um momento de silêncio, ou no meu escritório, eu tenho a minha máquina de café no meu escritório, lá na igreja, tomo meu café, meu momento de meditação. O que o Piper diz é o seguinte: a gente precisa aprender que aquilo que a gente faz, que nos dá prazer também, precisa acontecer como uma espécie de culto diante de Deus. Pensa numa coisa que você curte. Quem gosta de praia? Vocês não gostam de praia, não? Acho que não. Tá bom, pensa numa outra coisa. A praia não funcionou, tá? Uma coisa que você gosta de fazer. Isso tem que ser culto para Deus. Tem que ser feito na presença de Deus. Vou citar uma coisa aqui, não se escandalizem comigo. Nos tempos áureos, Caio Fábio, tá? Ele disse uma vez que ainda, quando digo no melhor momento dele, que eu acompanhei lá atrás, que tem esse rostinho de bebê, mas eu sou velho, entendeu? Caio Fábio uma vez perguntou para a esposa dele, né, a companheira que o ajudou a crescer na vida, estavam na praia, e ele perguntou: você tinha vontade de segurar alguma coisa que viesse das mãos de Deus? Ela tomou um susto, né? Poxa, queria. Aí ele pega um punhado de areia na praia, aí joga sobre a mão dela assim, ó, ela vai caindo a areia, ele fala: isso aqui veio das mãos de Deus. Que fantástico, é tão básico, não é verdade? Mas pensa comigo, eu gosto do mar, dar um mergulho no mar, furar uma onda, curtir o sol, estar com pessoas queridas. Irmãos, comer pizza depois do culto, com os irmãos, na sua casa, é ato de culto a Deus. Amém, irmãos? Comer pizza vocês gostam, né? Comer vocês gostam, né? Isso é culto a Deus. Estar com gente querida, gente que você curte, que você ama, isso é culto a Deus. Culto não acontece só aqui. O culto tem que ser levado para segunda-feira, para terça. Você procura por um irmão, procura por um amigo. Você almoça com um colega de trabalho, ouve a dor dele. Isso é culto a Deus. E ao mesmo tempo você está sendo instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Fomos chamados para frutificar. E o texto de João vai dizer que esses frutos precisam ser frutos em abundância. Porque nós temos o privilégio hoje de sermos os novos lavradores da vinha. Mas ao mesmo tempo que é privilégio, é responsabilidade, irmãos. Dar muito fruto tem a ver justamente com o fato da vinha cumprir o seu papel. Cumprir muito bem o seu papel. Tem a ver com o fato de você e eu sermos cidadãos do reino de Deus e vivermos como tal. Olha só, definindo o reino de Deus, o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 14:17: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas preste atenção, o que é o reino de Deus? Preste atenção: paz, justiça
e alegria no Espírito Santo. Você precisa ser um promotor da paz no mundo. Onde você vive, a paz tem que reinar. Pelo menos no que depender de você, tenha paz com todos. Você precisa ser um promotor da pacificação de Deus na história. Você precisa ser aquele que leva a paz de Deus. O homem que sem Cristo é inimigo de Deus, como Paulo fala em Romanos 5, você precisa ser um pacificador. E ser pacificador passa por você levar a paz de Deus na história. Mas muito mais do que isso, a justiça precisa passar por você. E talvez a expressão melhor, e eu disse isso de manhã na igreja hoje, seja a palavra equidade. Porque a palavra equidade, ela vai para além da justiça. A expressão equidade no direito tem a ver com você tratar os desiguais de maneira até desigual, na medida das suas desigualdades. Porque a lei, muitas vezes, de uma forma genérica, ela não consegue alcançar as questões, muitas vezes, mais pontuais das pessoas. Então, muitas vezes, é necessário que aquele que opera o direito tenha a discricionariedade suficiente para pegar aquela lei que é genérica e, no caso concreto, aplicar de uma maneira mais equânime, com mais equidade, com mais cuidado, para que a injustiça não prevaleça, mesmo a pessoa tentando aplicar a justiça. Então, é justiça, é paz e é alegria. O povo de Deus tem que ser um povo alegre. É alegria acima da circunstância, é alegria acima dos problemas. Eu não estou dizendo que a gente não chora, que a gente não tem dor, que não tem luto, que a gente não sofre com as perdas, mas o que eu quero te dizer é que os cidadãos do reino têm a real possibilidade de serem pessoas verdadeiramente felizes, porque a nossa alegria não é uma coisa ou uma circunstância, a nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus. E se a nossa alegria é uma pessoa como nós temos a garantia de, mesmo em meio às mais severas lutas, sermos pessoas felizes, sermos pessoas verdadeiramente alegres. E aí, queridos, o que Deus espera de nós é que nós sejamos santos no mundo, como um título de um livro que eu li recentemente. Essa é a missão dos eleitos do Senhor. Nós fomos predestinados para sermos santos e influenciarmos o mundo, sendo sal e luz da terra, não o contrário. E aí, o que Deus espera de nós? Estou caminhando para o final. O que Deus espera de você, como sendo o novo senhor da vinha, o novo arrendatário da vinha, melhor dizendo, o novo responsável pela vinha? O que Deus espera de você? Deus espera que você ande com Ele como Enoque andou. Enoque andou com Deus. Tão simples, né? Eu nunca vi um currículo tão enxuto, mas tão eficiente. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Isso é fantástico. Deus espera que você ande com Ele como Enoque andou. Deus espera que você seja seu amigo como Abraão foi. Deus espera que você seja ousado como Jacó, que você seja santo como José, que diante da possibilidade de pecado, de prazer, meteu o pé. Deus espera que você seja disponível para servi-lo como Isaías, quando disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus espera que você seja encorajador, como Barnabé foi, e esse é o significado de Barnabé no Novo Testamento, encorajador. Deus espera que você seja focado em Cristo, como Paulo foi, na missão como Paulo foi, que você tenha perseverança como João teve na ilha de Pátimos. É o que Deus espera de você e de mim. Agora, eu quero terminar, vou ler aqui um último texto. Eu quero terminar dizendo para vocês que eu sou reformado, sou um pastor que prego a teologia reformada, tenho um compromisso com ela, sou calvinista, né? Mais ou menos, não, sou sim, estou brincando, sou reformado,
Mas alguns textos da Bíblia me causam espécie e me assustam. Um deles é esse aqui. Romanos, capítulo 11, de 15 a 22. Que fala da rejeição de Israel, mas ao mesmo tempo da rejeição de todo aquele que agir como Israel antigo agiu. Pois se a rejeição deles, os lavradores que foram expulsos da vinha, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos, porque você foi enxertado e eles foram rejeitados. Não se glorie. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, mais uma vez falando da nação de Israel. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. O mesmo Deus que é bom é severo. Com Deus não se brinca. Considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você. Aí é que vem. Desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Eu termino apenas lembrando a mim e a você. Nós fomos chamados para produzirmos muitos frutos para a glória de Deus. Nós não fomos chamados para nos orgulharmos, porque hoje pertencemos ao lugar que um dia foi de Israel. O texto é claro. Nós fomos enxertados, eles foram cortados. E hoje, para fazer parte dessa oliveira, é pela fé. O texto também é claro. Mas o texto diz: só será premiado, por assim dizer, com o prêmio final, com a glória final, com a glorificação final, aqueles que permanecerem na bondade de Deus. De outra forma também serão cortados. Irmãos, não vim aqui trazer peso para o coração de vocês. O tema que vocês estão seguindo esse ano é fantástico, seguindo Jesus pelos caminhos da vida, né? Mas eu não tenho como, a partir da meditação desse texto, não dizer para vocês que esse caminho precisa ser um caminho de frutificação. Precisa ser um caminho que glorifica a Deus. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas a Bíblia diz: considerem a bondade de Deus, mas também considerem a sua severidade. Com Deus não se brinca. Você foi chamado por Deus não para ser um frequentador de igreja. Você foi chamado por Deus não para curtir esse ar-condicionado, essa igreja bonita. Vocês, uma igreja bonita, que se reúne um louvor muito gostoso, que nós participamos aqui. Tudo isso é muito bom, mas isso não nos define. O discípulo de Jesus é alguém que produz frutos de amor, de justiça, de paz, de alegria, não só dentro da igreja, mas sobretudo no mundo.
falando de frutos, o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esqueci um outro aqui. Talvez, preste atenção no que eu vou te dizer, um dos lugares mais difíceis da manifestação do fruto do Espírito seja dentro da nossa própria casa. Já percebeu como você é educado no seu trabalho? Como você trata bem o seu chefe? E como muitas vezes você pede água para sua esposa ou para os seus filhos dentro de casa? Pega água para mim aí. Cadê minha comida? Está pronta? Estou com fome. Já percebeu? Às vezes nós somos tão bons fora de casa, e dentro de casa nós somos terríveis. Não tem por favor, não tem obrigado, não tem longanimidade, mansidão nem pensar, domínio próprio passa longe, lá no endereço, lá 3 ruas depois da nossa. O fruto do Espírito, o primeiro lugar que ele deve se manifestar é dentro da nossa casa. A forma como tratamos nosso cônjuge, nossos filhos, a forma como irmãos, vocês se tratam uns aos outros dentro de casa. É isso que Deus espera de nós. Botar a máscara da religião, estufar o peito da paz do Senhor, Deus te abençoe, cantar bonito, pregar bonito, isso é fácil. O difícil é fazer aquilo que Deus espera da gente no mundo, lá fora, e repito, começando dentro da nossa própria casa. Então, que esse caminho, esse andar com Cristo, que esse andar com Ele, essa proposta que vocês têm para 2019, que realmente possa ser uma proposta que passe pelos muitos frutos, porque Deus deu a vocês, deu a mim o privilégio de sermos os lavradores dessa vinha, e Ele espera que essa vinha produza muitos frutos para a glória dEle, mas também para a nossa alegria, porque quando a gente frutifica, o nosso coração se enche de alegria. É alegria para a gente e é alegria para aqueles que estão ao nosso lado convivendo conosco. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.